Olá, meus amigos, seja bem-vindo de volta para a nossa sala. Fazia tempo que a gente não gravava, algumas pessoas Muito. estavam nos cobrando, inclusive esse podcast aqui era para ter saído em dezembro, há quase 2 meses atrás. Uhum. Mas, enfim, gente, correrias da vida familiar, da vida pastoral. A Mari viajou para Israel. Voltamos, estamos aqui para gravar, é isso que importa, e hoje a gente vai fazer um bate-volta aí com perguntas e respostas. A gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e vamos para mais uma conversa aqui aleatória, né? Hoje os temas estão bem variados. Você tem umas perguntas aí, eu tenho umas perguntas aqui, você quer Sim. começar? Eu começo, o que você quer fazer? Posso começar perguntando pra você, pode ser? Tá. Eu, lógico, já não tô. Eu tava falando com o microfone pra lá, lógico. Eu Né? A vou gente editar esse vídeo tem depois com coisas muito que a fruto gente do não espírito e muda. paciência, domínio próprio, mansidão. Coisas que não mudam. Vamos lá. Primeira pergunta já lapada na. Ah, Tá preparado? não sei. Vai. O que acham sobre pastores que impedem os membros de visitarem outras igrejas? Vamos lá, eu acredito que não deveria ser uma polêmica, porque a verdade é Boa. que nós somos livres em Cristo Jesus. Jesus nos comprou com o seu sangue, foi para a liberdade que Cristo Jesus nos libertou. Agora, existe esse ponto e existe essa questão dentro de muitas congregações, de muitas comunidades, porque existem pastores que agem como donos do rebanho que é de Cristo Jesus. E muitas vezes o que é expresso por eles na hora de proibirem alguém de visitar outra igreja é que eles estão pensando no bem dessa pessoa, né, de elas não se exporem a talvez doutrinas que não sejam boas, e de fato esse é um cuidado importante a se ter. Agora, o que eu vejo na maioria dos casos são pastores inseguros que querem controlar as pessoas e não, na verdade, protegê-las. Então, eu penso que é importante que tenha-se o cuidado, obviamente. É importante que você escute conselhos de pessoas mais maduras, mais experientes na fé, a respeito de qual comunidade seria saudável ou não você visitar. Mas, ao mesmo tempo, quando parte de uma iniciativa controladora de um pastor, como disse aí, o que acha de pastores proibirem, né? Essa é a pergunta, não é? Proibirem membros de visitar outras igrejas. Impedem. Impedem, proibirem. Então, a partir do momento que existe uma proibição ou um impedimento, isso mostra que a própria relação pastor e ovelha não é saudável. Então, eu penso que o reino de Deus, né, e a manifestação da multiforme graça de Deus é expressa na Igreja de Jesus através de diferentes comunidades. Inclusive, eu acho que é um ponto tão importante e tão crucial para a gente falar no nosso tempo de hoje, que existem muitos contextos que não conseguem promover unidade no reino de Deus. Existem muitas comunidades que não conseguem promover esse apreço à beleza que existe nas diferentes partes de um mesmo corpo. É evidente que eu estou falando aqui sobre igrejas que são bíblicas, sobre igrejas que são saudáveis. Não estou falando sobre qualquer tipo de seita que leve o nome de igreja, ok? Estou falando sobre igrejas bíblicas, e tem várias. Agora, se você acha que só a sua igreja é digna de ser visitada, você tem um grande problema. Sim, posso pontuar uma coisa? Pode. Eu acho que também isso vem, por exemplo, vamos crer, né, que o pastor que impede a ovelha de visitar outras comunidades e pastar em outros pastos, ela tem uma preocupação de perder essas ovelhas, perder esses membros, né? Tipo, não vai visitar porque vai que você gosta mais da outra comunidade. Sim. E, na verdade, a gente deveria focar em promover um pasto saudável, cheio de alimentos, cheio de nutrientes, no qual as pessoas vão entender que o propósito delas vai ser, né, estar ali. Não só porque a igreja é legal, a igreja é assim, darará, mas porque realmente ali ela é muito bem suprida. Sim, Então, quando alimentar. você tem essa segurança, para você, na verdade, é um motivo de grande alegria poder Exato. que as pessoas visitem outras igrejas, Exato. tenha essa troca, né, no reino de Deus. Eu acho que é extremamente importante. Porque isso edifica uns aos outros, né? Então, quando a gente Sim. não tem essa promoção de conexão, de unidade, de relação entre partes diferentes de um mesmo corpo, a gente perde a oportunidade de ser edificado. Então, a mão precisa do olho, o pé precisa da cabeça, que é Cristo Jesus, e então o corpo precisa andar em unidade e conectado. Isso, Agora eu tenho uma pergunta para você. pra mim. Não sei se estou pronta. Sobre a franja da pastora. Ela já pensou em Eu mudar? acabei de postar um story Entre sobre isso. parênteses, polêmica, tá? Você já falou sobre isso com ela?
polêmica? Então acho que a sua franja tem polemizado aí nas redes sociais, mas talvez a estação anterior dela, né? Porque hoje ela tá já mais grandinha, Sim, tá acho que essa maior. pergunta, se a gente tivesse respondido ela em dezembro, ela não faria muito sentido, mas acho que agora faz mais sentido. Recentemente eu fiquei com vontade de mudar. Eu tive uma franja micro, né? Microfranja. Desde 2019. Na verdade, quando a primeira vez que eu cortei ela, ela não era tão micro assim, né? Aí eu fui subindo, subindo. Quando chegou em Pinheiros, foi o auge dela, foi tipo 2 dedos de franja. Mas eu fiquei com vontade de mudar, né? Você já tinha cantado essa bola pra mim. Acho que como tudo no nosso relacionamento, um fica cantando bola um pro outro, assim, tipo, você não quer deixar sua barba crescer? Aí ele cantou essa bola, por que você não deixa sua franja crescer? Mas assim, no fim do dia, quem decide é cada um, né? Claro que a gente tenha, sei lá, aprecia uma coisa no outro, mas no fim do dia, quem decide... E essa mulher é maravilhosa e linda de todas as formas, com todas as franjas. Então, mas eu preciso dizer que eu prefiro assim. Inclusive, a franja dela vai ficar um pouquinho maior, ela vai dar um corte mais estiloso ainda. Não, ela não vai ficar um pouquinho maior. Um pouquinho maior só, não vai ficar vindo aqui assim, ó. É só Eu acho um que sim. tequinho na frente. Não, mas o tamanho que eu quero dela é esse. Mas tá lindo, maravilhoso e ainda mais lindo assim seu cabelo. Eu amei. Obrigada. Minha vez de perguntar pra você. Vamos. Como saber qual a pessoa parar na rua para evangelizar durante o dia a dia? Boa pergunta. Afinal de contas, nós somos chamados a levar o evangelho a toda criatura, então a gente precisa estar preparado em tempo e fora de tempo para pregar a mensagem, assim que Paulo fala para Timóteo. Eu enxergo que essa questão do evangelismo ela é muito mais simples do que muitas vezes parece. É fato que para pessoas as quais essa não é uma prática tão natural, ela possa ter mais dúvidas concernentes a esse assunto. Mas eu gosto de simplificar, porque assim, o evangelismo nada mais é do que a pregação do evangelho a partir de uma relação natural entre duas pessoas, né? Nós somos pessoas que se relacionam umas com as outras e naturalmente durante o dia você tem mais oportunidades do que você pensa que você tem. Como, Interações por exemplo, sociais, né? interações sociais comuns. É óbvio que o que você carrega precisa ser exposto e você precisa ter sabedoria em como expor, mas essa exposição acontece a partir de relações naturais que podem acontecer no dia a dia. Como, por exemplo, ontem eu fui esperar minha esposa numa cafeteria. Ela estava tendo um encontro. Um exemplo recente. Ela estava tendo um encontro ontem com uma pessoa da igreja. E eu fui esperá-la lá na recepção do café para podermos ir embora. Enquanto eu estava esperando ela na recepção do café, chegou uma senhora e sentou na minha frente. Era tipo um lounge. Era tipo um lounge onde a gente estava sentou. esperando. Estávamos esperando e ela chegou para tomar um café e sentou na minha frente, assim. Então, falei, poxa, eu tô sentado na frente de alguém, né? Não vou desperdiçar a oportunidade de estar sentado na frente de alguém. A senhora estava sozinha. E a gente começou a conversar. E durante essa conversa, eu expus a minha própria vida. Quando a gente vai ter troca com uma outra pessoa, numa relação de conversa, é natural que você entregue daquilo que você tem, que você derrame daquilo que você está cheio. Então é natural que, se você está cheio de Cristo, numa conversa com alguém, você vá derramar Cristo nessa pessoa. Então é muito natural, é muito mais fluido do que pode parecer. É evidente que você pode ter uma direção de Deus para, às vezes, abordar alguém de uma forma específica, com uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, e você precisa de sensibilidade espiritual para estar disponível para situações como essa também. Eu tenho uma história boa pra Mas isso. eu acredito que na maioria dos casos você precisa introduzir o evangelho nas relações naturais que você tem. Então não é muito sobre como abordar alguém, é como você simplesmente permitir que flua de você, daquilo que você já carrega, com pessoas que você já tem tido a oportunidade de conversar e você talvez não esteja se dando conta disso. Sim, e na verdade, as pessoas, se você para perceber, as pessoas estão, de fato, clamando por uma resposta. Sim. E se você carrega essa resposta, você precisa transmiti-la de alguma forma, sabe? Qualquer pessoa que você para ter uma interação social, o mínimo possível, ela está buscando, né, aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, não conhecem a Jesus, elas estão buscando uma resposta, um propósito de vida, uma fonte de espiritualidade. Sim. E por que não mostrar de fato a real fonte de vida eterna, que é Cristo Jesus, né? É isso, então tem que ser assim, com o porteiro do teu prédio
com o cara que, por exemplo, o cara que corta o meu cabelo, ele escuta o evangelho. O cara que faz a minha barba, ele escuta o evangelho. O cara que encontra comigo na academia, ele vai escutar o evangelho de alguma forma. Não porque eu sou um exímio pregador, mas porque eu simplesmente aproveito as oportunidades de conexão com as pessoas para falar daquilo que eu carrego. Isso deve ser parte do nosso dia a dia de uma forma mais simples do que parece, mais natural. Muito bom. Próxima pergunta agora sou eu que faço pra você. Vocês já eram cristãos quando começaram a namorar? Se Não. sim, como foi se guardar pro casamento? Muito difícil. Uma longa batalha, né? Mas conta aí. Vixe, é meio comprida essa história. Não, seja bem sucinto. Nós não éramos. Quando a gente começou a namorar, eu tinha 15 Não anos, éramos ele tinha cristãos. 18 anos, nós não éramos cristãos. Nós namoramos 2 anos e meio, não sendo convertidos, e a gente percebeu que o nosso relacionamento não iria dar certo. Terminamos, foi a melhor coisa que a gente fez na nossa vida. Foi aí que a gente foi buscar a Jesus. Ele foi buscar Jesus sozinho, eu fui buscar Jesus sozinha. Separado, assim, né? Sozinhos, que quer dizer separados. Sim. Aí cada um tem sua história, muito bonita e tal. E aí a gente teve aquele momento, né, dos dois descobrirem que estavam convertidos e tal. A gente voltou a se falar. Sim. E aí a gente voltou, só que a gente decidiu voltar para um relacionamento no qual Jesus seria o centro e teríamos um novo relacionamento. E aí a gente namorou mais 2 anos e meio. Aí a gente fala, né, que foi o nosso relacionamento 2.0. Sim. E aí noivamos, casamos. E não foi fácil. Na verdade, não foi nada fácil, até porque nós, no antigo relacionamento, primeiro relacionamento, né, nosso, nós tínhamos relação sexual. Então, foi todo um processo, assim, de Deus falar com o Lucas Paulo, e, enfim, a gente conversar sobre isso, a gente entender o que era santidade, Sim. conversar com pessoas. Éramos novos convertidos. Estávamos Isso. dando os nossos primeiros passos na fé. Isso, a gente estava aprendendo e a gente estava aprendendo a nossa caminhada com Deus, a crescer espiritualmente e aprendendo a ter um novo relacionamento. Então a gente precisou ajustar muitas coisas, mas para vocês terem ideia, a gente chegou num momento que a gente não ia nem no cinema juntos, Sim. sozinhos. Sim. A gente só ia no cinema se tivesse mais gente com a gente. Então foi realmente assim um tempo, né, de muita dedicação para que a gente preservasse a nossa santidade até que a gente chegasse no altar e nos casássemos. Uma dica que eu posso dar pra você é: não se exponha a lugares em que pode acontecer tudo pensando que você vai ser forte o suficiente pra que não aconteça nada. Nossa, total. Você porque eu nunca acho vai que ser é super a maior questão. espiritual. Você pensa que você vai, nossa, não, tá tudo bem, eu manter a rotina que eu tinha antes, que foi o nosso caso, e vou agora ser forte pra resistir. Não foi assim que Jesus nos ensinou a lidar com a tentação. Deus, na sua palavra, ele deixa muito claro que da tentação nós devemos correr. A Bíblia diz que Deus sempre nos providenciará um escape e que não seremos tentados a tentações maiores das que possamos resistir. E essa resistência às tentações são os escapes que Deus providencia, assim como foi na vida de José, quando ele foi tentado pela mulher de Potifar. Ele não fica lá, ele corre literalmente dela. Então Deus nos instrui a resistirmos ao diabo. Aos ataques de Satanás você resiste, mas às tentações você corre. Então, ao invés de se expor às tentações, que é o que a maioria dos namorados que possuem essas dificuldades, né, que estão lutando contra essas dificuldades sem conseguir vencê-las, fazem, né, ao invés de correrem, eles acabam expondo-se a elas e por isso tem ainda maior dificuldade de vencê-las. Sim, e de verdade, eu acho que no fim do dia tudo isso é orgulho. Você não tem humildade pra reconhecer que você é humano e que você pode falhar. Você se acha super espiritual, você pode ficar sozinho com a sua namorada, sozinha e nada vai acontecer. Mas lembra que o Jesus tá com vocês, né? O Espírito Santo não sai de você no momento que você tá com seu namorado, sua namorada e você vai pecar, meu filho. Então, presta atenção, Seus tá bom? hormônios não se converteram. Muito bom lembrar disso. Amor, a gente tá virando tiozões, Vai. né? Já passamos na casa dos 30, quando a gente olha pro jovem, já pensando nos jovens, a gente já é um sinal que a gente tá velho. Então, é isso. Espero que durante algum tempo a gente consiga continuar edificando os jovens, porque o nosso tempo realmente já passou. Vai. Vamos pra próxima pergunta. Tem uma pergunta aqui que é um clichê necessário, que é: qual é o seu maior sonho? Uau! Boa pergunta. Não é um clichê necessário? Eu acho que é legal falar sobre isso. Eu penso que o meu maior sonho, quando eu paro pra pensar assim, a minha visão de sucesso na vida, vai ser o dia que eu puder olhar pra minha casa e ver minha esposa do meu lado, meus filhos já adultos,
crentes seguindo Jesus, meus netos também seguindo o mesmo caminho. Eu acho que a sensação que esse momento vai me proporcionar de missão cumprida dentro da minha casa é incomparável a qualquer outra, né? Porque eu poderia falar aqui sobre muitas coisas, muitas conquistas que nós podemos ter nesse mundo, mas eu acredito que nenhuma delas se compara a você ganhar a sua própria casa, a você transmitir o legado para aqueles que estiveram mais próximos de você. Porque a própria Bíblia vai dizer o que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua própria alma. E eu replicaria para mim mesmo dizendo o que adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua própria casa. Então, eu acho que ganhar a minha própria casa vale mais do que ganhar o mundo todo. E essa visão é a visão que eu tenho, assim, de sucesso na minha vida. É isso que eu quero. Mas bonitinho. pergunto pra você, qual é o seu maior sonho? Não consigo responder essa pergunta depois de você. Desculpa, Não, foi lindo. Passo das suas palavras às minhas. amei. Você- Vamos lá. Bom, vamos dar água pro vinho? Um pouco emotivo aqui, a gente vai fazer uma pergunta para quebrar o clima mesmo, tá? Vamos virar a página. Como manter... Perguntas aleatórias, gente, é isso aí. Vocês perguntam, a gente responde. Como manter relação com a sogra super protetora? Não posso falar assim. Não, você não tem uma sogra super Não, protetora minha sogra é comigo, perfeita. mas você, com certeza, Não, em algum momento sim. vai ter que aconselhar alguém, né? Ok. Nesse sentido, Claro. então. Mas A eu gente já quero tem que deixar aconselhar pessoas nesse muito sentido. claro Que você não tá falando por experiência própria. Não, Tudo bem, mãe, porque- minha esposa te ama, você é maravilhosa, isso Deixa tá eu claro. responder. Vai, Você perguntou pra mim, minha vez de responder. vai, desculpa. Quem conhece a gente de perto sabe que essa é uma pauta recorrente. Vai. Não, entre nós dois. É que eu já estou lendo o que tá deixar passando o na sua outro cabeça, falar. né? Eu tô tentando te ajudar. Ok. A minha sogra é uma pessoa maravilhosa. E eu realmente, assim, tem muitas questões, realmente, assim, que às vezes eu escuto e falo, gente, não tenho esse problema. Minha sogra, ela sempre foi muito respeitosa, muito maravilhosa, muito sábia. Até antes de se converter, convertida mais ainda, ela é psicóloga. Eu falo, ela é uma pessoa evoluída, realmente. E é realmente uma segunda mãe pra mim. Como que é a pergunta? Como manter relação com a sogra super protetora? Assim, relações, né, principalmente em quesito família, são relações que a gente precisa investir, a gente precisa construir. Nada vai ser forçado, nada vai ser do dia pra noite, né? Eu escutei até uma frase até da Lê, que é amiga da sua mãe, Sim. que é psicóloga também. Ela falou uma frase que me marcou, assim, que relacionamentos, eles nunca começam, né, no mais profundo do mar, eles começam com o pé na areia. Sim. Então você vai ter essa construção. Uhum. A questão, né, em relação à superproteção, é que assim, aí também depende da estação que essa pessoa está, né? Se ela Sim. está ainda namorando, o filho ainda está dentro de Sim. casa, meio que você não tem muito onde entrar num sentido tipo, agora você é meu e a sua mãe não tem mais propriedade na sua vida, sabe? Mas eu acho que é uma construção de com o namorado, na verdade, mais com o marido, em tipo, marido, agora somos eu e você. A sua mãe, ela sempre será sua mãe, você Caraca. não vai abandonar ela, mas agora nós somos uma família. Então, ele precisa muito mais se posicionar em relação a essa super proteção, exato, limites saudáveis, do que você querer ser a pessoa, tipo, sabe, desagradável também. E eu, sinceramente, acho que se a gente consegue perceber, exemplo, você tá percebendo que tua sogra é super protetora, seja você a madura da relação e, sabe, ganhe ela, converse com ela, sabe, mostre pra ela que você é uma pessoa que, sabe, eu imagino, eu não tenho filho homem, mas eu imagino assim, tipo, a mãe quer que o filho se case com uma pessoa maravilhosa, então se mostra essa pessoa pra ela, sabe, ganha ela com seu coração, dá presente pra ela,
ela, sabe? Se esforce para isso. Se não houver uma reciprocidade, o mais importante é vocês manterem uma relação, sabe, respeitosa, amigável. Nossa, talvez vocês não vão ser melhores amigas, como eu sou com a minha sogra, desculpa. Mas, tô brincando. Mas eu acredito que é um lugar que você precisa lutar, já que você está percebendo isso. E assim, sinceramente, eu já tive momentos que eu precisei conversar com a sua mãe algumas coisas, tipo, gente, minha sogra faz muitos anos, eu chamo ela de tia até hoje. Isso é até vergonhoso. Eu falava, tia, então, acho que isso aqui não tá muito legal. Eu lembro, não sei se você vai lembrar disso, sogra, quando você assistir isso. Eu lembro um dia que eu tive uma conversa com ela sobre. A gente já tava casado. Sobre as coisas que você não ajudava muito em casa. E aí eu falei pra ela assim, eu dei tipo assim, tia, você podia fazer diferente com os meninos, com os irmãos. E aí, e assim, conversando na boa, sabe? A versão do primeiro filho não saiu tão bom nisso aqui, nisso Tipo aqui. assim, ó, ainda tem oportunidade, tem outros dois aí. Só que em contrapartida, meus pais lidaram com esse aspecto da proteção de forma muito diferente comigo e com os meus outros irmãos, especialmente com o meu irmão mais novo. Tá bom. Então, ponto, não tô querendo tocar. Não, eu tô dizendo que assim, não dá pra se ter tudo, né? Você vai ter algumas coisas. Mas eu lembro dessa conversa com ela e eu também lembro do dia que eu percebi também que os meninos também cresceram, porque vocês têm uma diferença de idade muito grande, né? Mas quando eles começaram a ficar mais maduros também, tipo assim, ela mesmo dando mais responsabilidade pra eles do que ela dava pra você. Sim. E eu lembro que quando eu vi isso, eu falei, cara, que legal, tipo, como a importância do diálogo, assim. E eu não falei pra ela num tom, tipo assim, nossa, você fez tudo errado. Não, acho que não, ela fez um ótimo filho, graças a Deus. Mas, tipo, sabe, conversas e relacionamento. Gente, não é, ai meu Deus, ela é minha sogra, tem que ser esquisito. Não, é um relacionamento, é uma pessoa que, sabe, vai fazer parte da sua família. Pensa que se vocês casarem, ela vai ser avó dos seus filhos. Então, como qualquer pessoa, você precisa desenvolver relacionamento, entende? Promove momentos, sabe, vocês duas, sem um namorado, sem marido, essas coisas são importantes também. Muito bom, Faz maravilha. sentido? Eu não sei se eu consegui responder Acredito bem. que sim, muito bom, parabéns. Deus te ajude. É a última agora? É. Vamos lá. Essa é polêmica também. Tem mais uma pra mim? Deixa eu ver. Porque daí, ó, talvez a gente podia terminar com essa aqui, que essa é boa. Então pode ser. Tem mais alguma pra não, mim? essa é a última. Então vamos lá. Tá preparado? Meu Deus, vai. Essa é polêmica. Cobrar pra pregar. O que o Senhor acha disso? Essa é polêmica. Você acha que eu tenho que entrar nisso? Eu acho importante. Vamos tentar caminhar de forma equilibrada aqui. Eu vou falar sobre pregação e pregadores e não vou colocar louvor no mesmo bolo, porque eu acredito que podem ter algumas pequenas diferenças. Jesus diz em Mateus 10 que aquilo que foi recebido de graça deve ser entregue de graça. E Paulo praticou esse princípio e deixa claro na sua segunda carta aos Coríntios que ele anunciou o evangelho sem cobrar nada. Ele anuncia o evangelho para os coríntios sem cobrar nada. Naquele contexto, Paulo estava sendo mantido por outras igrejas enquanto livremente, gratuitamente, ele anunciava o evangelho para a igreja de Corinto. Então Paulo não exigiu recursos financeiros da igreja de Corinto, mas nesse capítulo, Paulo está cobrando algo da igreja. Honra. Então Paulo não está dizendo, me paguem, mas Paulo está dizendo, considerem o valor da minha entrega. Dessa forma, eu entendo que, embora honra deva ser ensinada, a entrega deve continuar sendo voluntária. Enquanto a honra precisa ser ensinada, a entrega não pode ser exigida. Agora, o grande problema, fazendo um paralelo com o nosso tempo da igreja de hoje, é que, por causa de igrejas que não sabem honrar, pregadores pensam que devem cobrar. E, na minha opinião, esse cenário de cobrança de um cachê específico não é o ideal, porque ele impede pelo menos a prática de dois princípios que nós vemos a respeito da generosidade bíblica. Primeiro, da voluntariedade. Segundo Coríntios 9:7, Paulo fala que cada um deve contribuir segundo aquilo que foi proposto em seu coração. Ou seja, tem que ser voluntariamente, não pode ser de maneira alguma forçadamente, mas tem que ser alegremente. Na continuidade, Paulo deixa isso muito claro. Ou seja, agora, porém, só pode ser uma entrega alegre
para aqueles que entendem que é um privilégio e não um peso e nenhuma obrigação. Então qual que é o problema? A partir do momento que alguém predetermina o valor que deve ser entregue, ele rouba do outro a oportunidade de ser voluntário. E o segundo princípio é o princípio da proporcionalidade. Paulo fala em 2 Coríntios 8, no capítulo de número 11, que cada um deve entregar proporcionalmente àquilo que possuem. Tem igreja que possui a capacidade de entregar X, tem igreja que possui a capacidade de entregar X vezes 4, tem igreja que possui a possibilidade de entregar X dividido por 10. Então, cada uma vai entregar proporcionalmente àquilo que possui. Porque no final das contas, não é sobre o valor, é sobre o exercício do princípio da honra. E quando alguém pré-define o valor que deve ser entregue, ele rouba também da igreja a oportunidade de entregar, tanto voluntariamente, quanto na maioria das vezes, proporcionalmente também. Porque se existe a exigência de que seja um valor pré-definido, provavelmente, para muitas igrejas, essa entrega não vai ser proporcional. Então é fato, é bíblico que o ministro do evangelho, ele é digno de honra e ele deve ser honrado. Mas quando aquele que deve ser honrado exige como ser honrado, então o princípio da honra foi quebrado. E essa relação passa então a ser uma espécie de negociação, que ao meu ver não é o ideal. Sem palavras. É isso, gente. Acho que por hoje foi bom trocar essa ideia com vocês. Espero que tenha abençoado aí o seu coração, sua vida, a sua comunidade local. Pregue o evangelho por onde você for. Espalhe o amor de Cristo Jesus, expulse os demônios, cure os enfermos. A gente se vê na próxima reunião aqui na nossa sala. Mandem perguntas. Quando a gente abrir caixinha de perguntas, se quiser, traga sugestões pra gente aqui nos comentários sobre o que a gente pode falar. Isso aí. Até mais.